Eu diria que tem duas condições que nos afasta de Deus. Há duas condições que muitas vezes nos distancia da nossa fé. Primeiro é o medo, né? A gente via que foi por causa do medo que os apóstolos, eles ficavam trancados depois que Jesus morreu. Foi por causa do medo que o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, o medo muitas vezes nos aprisiona. E muitas vezes esse medo, até o medo do próprio Deus, muitas vezes distancia de Deus. E também, como fala o Evangelho de hoje, é justamente essa cegueira. Primeiro foi a questão do medo. E a segunda, a questão dessa cegueira. Ora, meus irmãos, esses apóstolos, 2 discípulos de Emaús, olha a situação dele que muitas vezes nos encontramos também. Eles, depois de ter toda a experiência com o próprio Cristo, né, que já tinham visto Jesus Cristo, eles voltavam de Jerusalém. Hoje o Evangelho começa no mesmo dia, que foi justamente no dia que Jesus ressuscitou. E eles dois vinham pelo caminho como triste. Os dois estavam abatidos. Portanto, o primeiro empecilho é o medo. E o segundo é a tristeza. Essa tristeza. Aqueles apóstolos, mesmo sabendo, quando Jesus chegou para eles, para conversar com eles, eles não reconheceram Jesus. Portanto, o medo, a tristeza, nos veda os olhos. O próprio Evangelho vai dizer que é como se eles estivessem cegos. Portanto, eles não reconheceram a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, olha, por que você está triste? Olha a pergunta de Jesus Cristo. Muitas vezes na nossa vida, essa pergunta ecoa nos nossos ouvidos. É Jesus dizendo, meu filho, minha filha, por que tu está triste? Ah, Senhor, mas muitas vezes nós damos tantos condicionamentos, né? Tantos problemas, tantos etc e tal. E aí Jesus vai nos dar justamente essa capacidade que está do nosso lado, independente do nosso sofrimento. E aí Jesus pergunta para ele, e ele diz, olha, tu és forasteiro, tu não sabeste? Olha, meus irmãos, eles mesmos já sabendo que as mulheres tinham dito que Jesus já tinha ressuscitado. Olha, meus irmãos, como a cegueira nos faz distanciar de Deus. Às vezes a gente diz, Deus está tão distante de nós. Não, Deus está do nosso lado. Jesus Cristo está sempre do nosso lado. Acontece que nós nos distanciamos. Acontece que muitas vezes essa tristeza, muitas vezes essas tribulações faz com que nós vendamos os nossos olhos. Isso não significa que Jesus não está do nosso lado. Isso significa que nós não temos a sensibilidade de perceber que Jesus está do nosso lado. Aqueles dois disseram, olha, as mulheres falaram que ele ressuscitou e tal. Quer dizer, já tinham toda a experiência. Eles já tinham sabendo, já estavam sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Mas, porém, precisava dessa experiência com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, usou a palavra. Diz o Evangelho de hoje que Jesus usou a palavra desde o Antigo Testamento. Teve que explicar todas as Escrituras para que realmente eles fossem captando aquela mensagem de Jesus Cristo. O Evangelho diz que Jesus Cristo, chegando na aldeia, fez que ia passar e eles então convidaram Jesus para entrar. Olha, um dos primeiros passos na nossa vida, nas nossas tribulações, é nós abrir o coração e convidar para que Cristo se faça presente. E aí, meus irmãos e irmãs, quando Jesus Cristo é aquele que diz, olha, eu bato a porta. Se você abrir, eu entro. Se nós abrir o nosso coração e Jesus entrar, Jesus faz maravilha. E aí, naquele momento, ao partir o pão, eles reconheceram. Era justamente o que acontecia. Era como se fosse realmente a projeção de uma missa, onde tem a partícula do pão, né? E aí, quando ele parte o pão, eles reconhecem Jesus Cristo, automaticamente Jesus Cristo, ele então desaparece. E um fala para o outro, olha, você não ardia o coração? Quando Jesus estava falando das Escrituras, o seu coração não ardia? E ambos, meus irmãos e irmãs, depois dessa experiência com o próprio Cristo, eles não ficaram em casa. Diz que lá de Jerusalém, lá para Emaús, era mais ou menos 12 quilômetros. Aqueles homens chegaram à noite, mas depois dessa experiência, eles voltaram a pé. Então imagine,
depois dessa experiência com o próprio Cristo, aí sai toda a tristeza, aí sai todo o medo. Aqueles homens não tiveram mais medo, não. No próprio instante, já à noite, aqueles homens saíram para evangelizar. Portanto, nós precisamos dessa experiência com o próprio Cristo. Às vezes a gente vai à missa, a gente participa de novena e tal, não é verdade? Mas quantas vezes a gente é como esses dois discípulos de Emaús? A gente vai, a gente sabe que Jesus e tal, mas falta essa experiência com o próprio Cristo. Muitas vezes falta nós abrir o coração para que Jesus entre e faça morada. E aí uma vez dessa experiência, meus irmãos, a gente não fica com ela. A vontade da gente é de evangelizar, né, missionário Alisson? Alisson está aí de prova, né? O que ele faz aqui na comunidade, sai, se dedica, é porque justamente esse Jesus, ele abrasa. Ele faz com que a gente saia do nosso acomodismo. Ora, meus irmãos, e só para terminar, Alisson, a gente está na festa deste santo, né? Porque as histórias dos santos nos alimentam muito a nossa alma. E São Jorge, que é muito parecido com a história de São Sebastião, né, Alisson? Tem muitas particularidades que se parecem muito. E ele, que era justamente da Capadócia, hoje é a Turquia, né? E ele nasceu numa família rica, uma família bem estruturada. Seu pai também era militar. E aí, numa dessas, digamos, guerras, o pai dele faleceu lá na Capadócia. E ambos, tanto ele como a mãe, eles foram para a Terra Santa. E aquele homem muito dedicado também quis seguir a carreira militar. E logo naquela época, né, do Diocleciano, que era um imperador terrível e temido, e com aquela capacidade dele, Jorge, ele passou a ser capitão. Ele passou a ser capitão da guarda. E logo depois a sua mãe morreu, toda a herança dele ficou para Jorge. E aí, com aquele poder aquisitivo, exatamente, e com o poder aquisitivo e tal, ele passou a fazer parte da corte do imperador. Um dos cargos de mais confiança de Diocleciano. Mas aí, meus irmãos, a experiência dele quando chegou lá, e ele já convertido, ele começou a ver que Diocleciano queria era perseguir os cristãos. Ele começou a sentir compaixão, a se sentir na pele daqueles pobres. E aí o que ele fez? Ele pegou toda a herança e dividiu com os pobres. E lá na corte, eles estavam meditando uma lei que realmente perseguisse os cristãos. Hoje, eu meditando a história de São Jorge, e eu me perguntando, imagine eu com um status, né? Um status tão alto de servir um imperador, e aí eu via toda aquela conjunta querendo perseguir, e eu me perguntei hoje, meu Deus, será que eu ia ter essa coragem? Será que eu ia ter essa coragem de lá no meio daqueles homens, eu me dar o testemunho de dizer, não, está errado. Não se pode perseguir o cristão. E aí São Jorge, ele foi capaz de ir toda contra a corte. E aí Diocleciano não teve outra. Diz a história que eles pegaram, né, o Jorge, levaram e batia, surrava, depois levava o imperador para saber qual era a resposta de Jorge. E aí ele diz, não, você pode me tirar tudo, mas eu não vou ceder, eu não vou negar Jesus Cristo. E aí foi 1, 2, 3, 4 vezes, aquele homem já à beira da morte. E todo o império lá daquela época começou a ver esse testemunho de Jorge. E ao invés do cristianismo ele enfraquecer, ele se fortalecia, ao ponto da própria esposa de Diocleciano, ela se converteu ao cristianismo. Olha o testemunho dele. E aí aquele homem viu que não tinha mais como domar, foi o jeito de decapitar, só se matasse ele, só matando mesmo. E ele achava que, eu matando eu acabo com ele. Pelo contrário, quando matou o homem, aí o cristianismo alavancou. Foi decapitado, foi degolado, né? Então, meus irmãos e irmãs, olha a preciosidade na nossa igreja, a riqueza que nós temos de alguém que dá testemunho, assim como o tema de hoje é missão de todos nós. Assim como foi missão para Jorge, é missão também para nós hoje, de ter essa experiência com o próprio Cristo, mas não agarrar para a gente,
Uma vez com essa experiência, nós temos a capacidade de ir ao próximo, de também usar essa compaixão para com o próximo. E só para terminar, Alisson bem sabe, né, Alisson, que eu gosto de fazer uma mensagenzinha em poesia. E eu resumo a história de São Jorge, gente, que é mais ou menos assim. No ano de 275, em uma região da Turquia, cidade chamada Capadócia, civilização de hierarquia, região muito envolvente, lugar de gente decente, o pequeno Jorge nascia. Seus pais bem-sucedidos de um alto patamar, sua mãe mulher decente e seu pai era militar, o pequeno Jorge crescia em estatura e sabedoria, seus pais souberam educar. Em uma batalha militar, seu pai faleceu. Jorge e sua mãe, após o que aconteceu, foram morar na Terra Santa. Neste lugar que encanta, o pequeno Jorge cresceu. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira militar. Por sua nobre competência, o imperador pôde confiar. Pouco tempo na profissão, passou a ser capitão. De subordinado, passou a mandar. Após a morte de sua mãe, Jorge ficou com a herança. Grande poder aquisitivo, como se fosse uma segurança, seu cargo aumentou, fazendo parte da corte do imperador, um alto cargo de confiança. Mas se o nobre Jorge já tinha se convertido, deu conta que os cristãos estavam sendo perseguidos, com coração de criança, pegou a sua herança e aos pobres foi dividido. O imperador ficou sabendo que Jorge era cristão. Chamou ele sobre a ameaça com todo ódio no coração. Jorge falou assim: pode retirar tudo de mim, mas de Cristo não abro mão. O imperador Diocleciano retirou seu fardamento, fez Jorge então passar por tortura e sofrimento. Mas se Jorge foi fiel, mesmo provando do fel, não mudou seu pensamento. Por fim, Diocleciano, sem ter como controlar, viu que o guerreiro Jorge não ia Cristo negar, tomou a decisão, amarre ele no portão e pode decapitar. Jorge foi martirizado, mas seu feito não morreu. Com seu testemunho de fé, o cristianismo cresceu. Com seu exemplo de amor, a esposa do imperador a Cristo se converteu. Até hoje, São Jorge vive com sua eterna intercessão. Com seu exemplo de guerreiro, conquistando o coração. Ainda ecoa sua voz, é missão de todos nós conquistar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.